Fala pessoal, estamos aqui começando o 9º episódio do Lopescast, o podcast focado em empreendedorismo e negócio. Aqui comigo Eliezer Ribeiro e conosco o nosso idealizador do projeto. Eliezer, muito bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos assistindo, ouvindo. Vai ser mais um episódio aí com muito conteúdo bacana e eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, os pequenos e médios empresários, vão aproveitar muito o conteúdo de hoje. Bacana, Felipe. E hoje a gente vai falar um tema que é mega importante dentro das empresas, que é a gestão financeira. É um dos setores aí da empresa, se não o mais importante, que a gente precisa ver, dar atenção, né, para a empresa. E a gente vê que os pequenos empresários, empreendedores aí, às vezes têm um pouco de misticismo nesse setor, um pouco de medo. O que você vê disso aí, Felipe? O que você entende por gestão financeira dentro da empresa? Bacana a gente falar sobre esse assunto, Eliezer, porque de fato, como você falou, né, a gestão financeira, para mim, ela está entre o tripé, né, a base ali, dentro das três coisas que eu acredito ser mais importante dentro de uma empresa, a gestão financeira ela faz parte também. A gente falou nos episódios anteriores sobre vendas, né, que vendas é o coração de uma empresa, e eu acredito que, né, se eu posso dizer assim, que, né, a gestão financeira ela faz parte desse coração, né? Ela que vai propulsionar toda a corrente sanguínea, enfim, para os outros órgãos do corpo. E a gestão de pessoas. Então, eu acredito muito nesse tripé, que a empresa que tem esse tripé, né, bem desenvolvido é uma base para crescer qualquer empresa. E a gestão financeira, quando a gente fala de gestão financeira, de fato as pessoas se assustam, né, falar sobre finanças. E falar sobre finanças é interessante porque a gente não é falar somente sobre números, mas é falar sobre comportamento, né? Mas existe esse receio, esse medo quando a gente fala de gestão financeira para os pequenos e médios empresários, porque assim como a gente vem falando aqui, as pessoas, né? Quando eu falo as pessoas, não estou falando nem os empresários, o ser humano, de uma forma geral, a gente não foi ensinado, educado, né, sobre finanças. Então um assunto que não é do nosso cotidiano, de fato, nos assusta, né? Gera um receio na gente. E o empresário, né, na maioria das vezes, quando ele vai abrir o seu negócio, ele não vai estudar educação financeira, gestão financeira. E quando ele se depara com todas as demandas da sua empresa, a gestão financeira ele acaba banalizando, né? Ele acredita que de fato é importante, só que ele acaba banalizando por quê? Porque ele não tem habilidade. E tudo que sai da nossa zona de conforto, né? Isso mexe com a gente, né? Vai ter que gerar energia para mim se capacitar, estudar, né? E é uma coisa que eu não tenho, né? Quando eu falo né, o empresário não tem tanta habilidade assim. Porque o empresário, ele gosta de fazer o quê? Vender, né? Pensar no negócio dele, inovar no produto. Mas antes mesmo, ele sim tem que pensar na gestão financeira, porque isso faz parte ali do coração de uma empresa junto com vendas. E se você tiver uma gestão financeira eficiente, bem estruturada, consolidada, como a gente vai falar aqui, né, a empresa ela não tem como fechar, se eu posso dizer assim, as portas, né? Sim, a gente teve até a Fernanda do açougue, né, da Casa de Carnes, Nossa Senhora. Ela passava por isso, não tinha clareza, né, de toda a parte financeira, até que você foi lá, né, montou mapeou tudo que ela precisava, desde o Prolabore, como a gestão aí da parte toda financeira, e também começou a dar visualização de crescimento para ela. E eu fui até nessa semana que está passando lá, conhecer o estabelecimento, um lugar incrível. E realmente a gente estava conversando um pouquinho disso, o que está pensando no futuro, o que eu já consigo organizar, né? O que a gente vai estar planejando para a Casa de Carnes. Então isso é muito interessante, Felipe, e para quem está nos ouvindo também, que esse planejamento financeiro é importantíssimo, de você ver, de ter toda a clareza, né? Porque com isso, com essa parte da gestão, você consegue saber se está entrando dinheiro ou não, se você vai conseguir fazer uma projeção de investimento futuro para estar podendo crescer. Então, essa parte é muito importante. Às vezes, alguns empresários acabam negligenciando. Falar, depois eu faço, ou eu vou anotar aqui, anota a coisa sim, a coisa não. Então, não, você tem que ter realmente a disciplina de vou comprar um café, uma bala, ou alguma coisa que seja para a empresa e anotar, né? A gente fala que
tem alguns empresários que ainda anotam no papel de pão, no caderninho. Ainda isso é um pouco já tá ultrapassado, mas já entra ali, né? Já tem alguma coisa melhor do que nada, cara. E aí a gente vai melhorando com RPs, com sistemas financeiros, né? Aliás, é perfeito você falar isso, porque a gente fala, né? Ah, tem muitas empresas que estão ultrapassadas, ainda anota, né, num papelzinho de pão ali, da padaria, no caderninho. Mas antes isso do que nada, né? E depende do tamanho da empresa também. O que é importante num negócio é você olhar o que você tem que enxergar, né? Você tem que enxergar os números da sua empresa, se ela está gerando lucro, o seu fluxo de caixa, entrada e saída, a gente vai falar sobre isso. O importante é você enxergar um número no final do dia. E por que a gente tem que ter gestão financeira? Para gerar um resultado maior para a empresa. Porém, obviamente, né, a empresa, como ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, ela tem que ir inovando, né? Trazendo um melhor sistema, até mesmo para otimizar tempo, né? Enfim, tudo isso que é importante. E você falou de planejar, né? Eu vejo que gestão financeira é falar sobre 3 coisas: sobre planejamento, sobre controle e sobre análise, né? Planejamento. O que é planejar financeiramente? Qual que é o ponto de equilíbrio da minha empresa? Quanto a minha empresa precisa vender, né, para mim não ficar no vermelho? Qual é a minha despesa fixa ou quais são as minhas despesas fixas? O que é uma despesa variável? Né? Planejar é você entender os gastos que você tem, a conta que você tem a pagar, aquilo que você tem a receber. Controlar de fato é você executar, colocar num papel, numa planilha, né, num sistema, tudo que entra, tudo que sai, você ter controle disso, de fato anotar. Aqueles mínimos, né, aquele cafezinho que você toma, enfim, tem que estar lá dentro. E depois disso, uma dificuldade muito grande que eu vejo até mesmo em grandes empresas é fazer análise de tudo isso, né? O empresário, tem empresários que já conseguem fazer um planejamento financeiro, conseguem fazer, né, um controle financeiro, mas não sabem fazer análise financeira, que é analisar tudo isso aí e ver o que os números estão querendo falar com você. Então, falar de gestão financeira para mim é falar dessas 3 coisas: planejar, né? O que eu tenho para pagar, o que eu tenho para receber, eu tenho que ver os meus números, entender sobre os meus números, quanto que a minha empresa ela me custa, né? Quanto que os meus funcionários me custam para estar operando aqui a empresa, controlar, anotar tudo, os mínimos detalhes na sua empresa você tem que anotar em algum lugar. E de fato depois você pega tudo isso, esse aparelhado de informações e vai analisar para que você possa tomar as melhores decisões possíveis e parar de ficar andando no achismo, né? Porque não adianta ficar vendendo, não adianta vender bem se você não tem uma boa gestão financeira, né? Às vezes você vende bem, mas aí você vende com a margem ruim, que aí a gente está falando de precificação, que faz parte da gestão financeira, controle de estoque, entre muitas outras coisas. Isso é bem interessante também, Felipe, porque a gente teve já algumas pessoas que a gente conversa e fala, e para ficar aqui bem registrado para quem está chegando agora também, a gente está falando que o que é gestão financeira, né? Então a gente entendeu que primeiro é planejar, controlar, analisar e depois a gente tem que fazer o acompanhamento, né? Perfeito. Porque se a gente não tem essas análises dessas atividades financeiras, a gente não sabe para onde a empresa está indo. E é bem bacana porque a gente estava conversando há pouco e realmente a gente falou desde começar a anotar ali no caderno, né? Eu fui em uma casa de construção em outra cidade e realmente eu estava vendo o pessoal lá, anota aqui, entrega, vai, ó, custo de gasolina. E aí você, depois conversando com eles, fala, cara, através desse caderno aqui, no final do mês eu pego folha a folha e vejo o que eu consumi com gasolina, com material de areia e etc. Então ele está fazendo a gestão financeira dele. Porque ele falou, ó, do meu pai era dessa forma. Então eu já trouxe para Cultural, aprendeu com o pai, né? Perfeito. E é interessante porque ele está fazendo. Tá fazendo. E ele é a maior casa de construção da cidade que a gente foi. Aí às vezes você vai, né, o pessoal tem um RP, tem planilhas, mas deixa de marcar. Vai lá, faz retiradas ali para donos e não anota. E a hora que você chega no final, você nunca consegue entender aonde está ali o buraco, né? Para onde que está escoando esse dinheiro. Eliezer, é interessante porque, né, a gente vai trazer até aqui nos próximos episódios alguns parceiros nossos aí, né, que tem alguns sistemas, inclusive os melhores aqui na nossa região, e eu converso com eles e a gente vê isso não é achismo, é número, né? De 10 pessoas, vamos colocar o número de 10 pessoas, 8
não têm gestão financeira. E eles acham que ter gestão financeira é ter o sistema na empresa. Não adianta você, a gente até usa o exemplo, né? Não adianta você ter uma Ferrari, mas a sua Ferrari está parada na garagem, você não tem habilitação e você, uma vez, que nem sabe dirigir também. Então não adianta você ter um sistema. Ter sistema financeiro na empresa não significa que você faça gestão financeira, que é completamente diferente. E você acabou de utilizar o exemplo, né? Você trouxe há pouco. Pô, tem uma casa de construção em uma outra cidade que eles fazem tudo manual ainda. Gera muito tempo, gera, assim, talvez improdutividade, gera, mas no final do dia ele tem um número que eles precisam. Eles conseguem extrair aquilo que eles precisam, né, e que a empresa demanda. E, cara, a gente vê, né, estudos aí do Sebrae, enfim, do IBGE, mostrando que 48% das empresas que fecham aí nos primeiros 3 anos não é por falta de lucratividade, não é porque o produto é ruim, não. É por falta de gestão financeira. Né? Então, a gestão financeira é uma coisa que não dá pra gente... eu vou tocar minha empresa desse jeito mais. Você tem que ter gestão financeira. Perfeito. E até é interessante você trouxe, eu também trouxe um dado do US Bank dos Estados Unidos, que eles fizeram um estudo com 1.000 pessoas, com 1.000 empresários, e 82% das pequenas empresas vão à falência devido à má gestão do fluxo de caixa, Felipe. Então, de 5 empresas, 4, dentro dos 3 anos, ela vai à falência por falta de gestão. Às vezes a empresa vende muito, tem um lucro, mas ela não tem o fluxo de caixa. E a gente já conversou também que, às vezes, a empresa, sim, ela dá lucro, mas ela acaba falindo. Por quê? Porque a pessoa não tem a gestão ali do fluxo de caixa. Então, no final do mês ela me dá lucro, mas ali na minha semana eu não tenho fluxo de caixa para pagar o meu fornecedor, para fazer algum investimento ali. Então, isso aí traz a falência da empresa porque a pessoa não sabe fazer a questão da gestão de fluxo de caixa. Aliás, é interessante porque um estudo em 2021, né, trouxe que aproximadamente um pouco mais de 6 milhões de empresas estavam endividadas. O endividamento ele passava da casa de 1 trilhão. Nossa. 1 trilhão. Talvez você que está assistindo aí nesse podcast, a tua empresa está nesse quadro aí de 6 milhões de empresas com endividamento. E por quê? O Eliezer trouxe um ponto, né, muito importante. Eu não digo mais importante porque é uma ramificação, um conjunto, que é o fluxo de caixa da empresa, aquilo que entra, aquilo que sai, né? E às vezes essa falta de dinheiro em caixa, de fluxo de caixa, né, numa empresa, é também pela inadimplência, por empresário não separar a conta física da conta jurídica, entre muitas outras coisas. Isso, e assim, trazendo para o mundo aí de quem está nos ouvindo, às vezes não conhece a questão de ERP, de não ter uma planilha. Até essa semana você fez a questão do Masterclass, que disponibilizou ferramentas, está trazendo toda a parte ferramental, toda a parte estrutural, né, que vai também entrar dentro da parte de gestão financeira. Você que não participou, né, não viu, não sei se ainda dá tempo, né, Felipe? As inscrições, de fato, elas se encerram hoje. Então, beleza. Então, quem quiser se inscrever aí, né, para o método empresário faixa preta, que é um método exclusivo aí, único para pequenos e médios empresários, né, que querem aí aprender não só ter uma gestão financeira eficiente, mas ter uma maior lucratividade e organização no seu negócio, tá? Entre em contato conosco aí, porque as inscrições se encerram hoje para você estar participando desse método único e exclusivo. Oh, maravilha, Felipe. Então, e aí a gente entende que realmente a gestão financeira, ela garante toda a parte, todo o dinheiro que a empresa está gerindo ali, ela possa, né, Felipe, estar sendo suficiente para manutenção, para investimento, para buscar algo melhor. Então, hoje, Felipe, se eu pudesse trazer aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, o que você entende que seria primordial para a pessoa que está nos ouvindo começar? Pô, eu não tenho nada, beleza, vocês estão falando, estou achando interessante aí, mas como que eu começo de fato? Né? Eu não tenho uma planilha, não tenho um caderno. Como a tua visão? O que ela pode estar trazendo para iniciar essa gestão de financeira? É bem interessante que você perguntou, porque a gente falando assim, né, de forma aleatória, e a gente quer ajudar os donos e donas aí de pequenas e médias empresas,
Só que ainda pode ser uma coisa assim, né? Que as pessoas estão assustadas. Nossa, mas eu não vou dar conta, eu não vou conseguir fazer gestão financeira. Gente, não se assuste, tá? É a mesma coisa que andar de bicicleta, né? Você ficou, pô, apavorado quando você viu aquele bicho lá de 2 rodas lá, né? Na sua frente. Mas depois que você caiu, levantou, enfim, né? Se tornou uma coisa natural para você. E gestão financeira é absolutamente a mesma coisa. Quando você foi tirar sua habilitação, eu fui começar a andar de carro, pô, você se assustou, porque é uma coisa nova. Depois é automática. A gestão financeira também é natural, então não se assuste. Primeira coisa, né, que é algo assim, absolutamente cabível você fazer. E aí tem pessoas que falam, Felipe, né, já é uma deixa aqui. Felipe, eu odeio, eu não quero fazer. Olha, se a sua empresa é grande, quando eu falo grande, nem em termos estrutural, mas se você tem condições caixa, então paga alguém, né, para que possa fazer para você, delegue essa função, já que você não gosta. Mas não adianta você delegar sem você saber, senão aí é o que a gente percebe muito. Pode acontecer aí fraudes na sua empresa, enfim, roubo, enfim, tudo mais, porque você não tem controle de nada, né? Isso, e até você tocando nesse ponto, né, o verbo aqui que a gente está falando, né, não é confiar, e sim conferir, é o que você está falando. Controlar, né? Controlar, como que você vai colocar, às vezes, uma pessoa ali, beleza, que você falou, deleguei, chega no final do mês, mas continua da mesma forma. Não, você tem que conferir, ver se está batendo. Por isso que a gente usa o termo delegar e delargar. Muitas pessoas delargam. Eu delargo quando eu não sei fazer. Aí eu não sei fazer mesmo, né? É mais fácil eu jogar pro outro. E aí é onde você vai perder todo o controle. Perfeito. E às vezes o empresário pensa que, eu tô pagando, é obrigação dele fazer. E é o que você falou. Se ele delarga, a hora que chega no final do mês, às vezes o gap dele de ver desde o dia 1º até o dia 30, 31, é mais difícil do que você ver ali, eu vou partir ali, eu vou começar a ver por semana. Então pega no final de semana, analisa se o sistema, ou planilha, ou caderno, tá batendo com todo o extrato bancário, se tá fazendo sentido. E aí você começa a realmente saber, né, Felipe, que, dessa forma eu posso ter uma tomada de decisão para fazer um investimento, até mesmo para contratar um colaborador para fazer essa parte, para mim, de toda a gestão financeira. Com isso, você consegue saber se você vai estar podendo melhorar a questão de ferramental ali dentro da empresa. Então, o fluxo de caixa, né, não só essa parte geral da gestão financeira, ela é importante para você começar a tatear tudo que está acontecendo ali. Né? E como a gente já trouxe, às vezes você vê no final do mês, eu estou tendo lucro. Mas por que eu não consigo pagar as minhas contas? Por que eu tenho fornecedores me ligando por conta de inadimplência? Esse é o fluxo de caixa. Sim. Que você não consegue. Na sua percepção, Felipe, entre fluxo de caixa, né, o nosso DFC e o DRE, o que você entende que hoje para os pequenos e médios empresários é mais importante? O que eles teriam que ver aí nesse momento? Tá. Aliás, só vou voltar um pouquinho aqui para complementar aquilo que você perguntou, né? Que de uma certa forma acabei não respondendo. A primeira coisa que o empresário tem que ter, né? Eu não sei se já é o primeiro passo, mas é uma dica. Você tem que ter gestão financeira na tua empresa. Não dá para mais continuar o teu negócio do jeito que está, sem gestão financeira. Então você tem que se decidir a partir de agora. Eu preciso de uma gestão financeira. Procura uma ajuda, procura fazer alguns cursos. Tem várias aulas aí. Nós aqui, né, disponibilizamos no nosso canal no YouTube, né, nas nossas redes sociais, dicas diariamente. Então você precisa ter gestão financeira. Primeiro passo. Mas uma dica assim, prática, essencial, de extrema importância, é separar o CPF, né, do CNPJ. Separa a conta física da conta jurídica. Porque senão o empresário ele vai fazendo aquela retirada aleatória, ele pega um pouquinho aqui para pagar uma conta ali, outra aqui, pá, e chega no final do mês ele fez uma retirada absurda e a empresa dele não tem essas condições ainda de sustentar isso, né? E o negócio dele está sendo mascarado, né? Ele não sabe o lucro que tem, ele não sabe se a empresa dele está sendo rentável ou não, saudável financeiramente. Então, assim, dica extremamente importante: separar a conta física da conta jurídica. E aí, meu amigo empresário, o seu salário, né? Ele deve ser como de mais um funcionário, todo quinto dia útil, ou todo dia 20, enfim, o dia que você faz o pagamento para a sua equipe, você também faz a sua retirada. O quanto você vai se pagar, existem estratégias, a gente não vai colocar com profundidade aqui, né,
para como você fazer isso, como você fazer uma retirada, um prolabore para você. Mas o fato é, separa essa questão física da questão jurídica, até mesmo para você não mascarar o seu negócio. E agora você falando de DRE, né, e do fluxo de caixa, são duas coisas, dois métodos de gestão completamente diferentes, né? E o que a gente vê também, né, no nosso campo de batalha, é que de 10 empresas que a gente visita, 9 tem um fluxo de caixa, mas não tem a DRE. E o que é o fluxo de caixa, então? O que é a DRE? Como que eles se completam? O que é mais importante? O fluxo de caixa, de fato, é aquilo que entra, né, aquilo que eu recebo, aquilo que eu vendo, né, e aquilo que eu pago. Então, tudo que eu pago, tudo que eu vendo e tudo que eu recebo, que são coisas diferentes também. Tem gente que acha que o vender é receber, nem sempre. Às vezes você vende parcelado, vende com cheque pré-datado, e esse dinheiro não vai entrar no teu caixa hoje. Então, fluxo de caixa, aquilo que entra e aquilo que sai. E você tem que ter controle disso, para saber se a sua empresa é saudável financeiramente. Então, controle aquilo que entra e aquilo que sai. E a DRE já é um outro método diferente, né, que você vai chegar no final do mês e ver a sua lucratividade, se o seu negócio é lucrativo ou não, se ele é rentável ou não. A DRE, a gente fala que é um método de gestão por competência. Aquilo de fato que aconteceu naquele mês. E o fluxo de caixa não. Eu explico-me melhor. Por exemplo, nós temos esse microfone. Esse microfone ele deu uma pane aqui, né? Então ele deu um problema, vou ter que chamar o técnico, a manutenção, para vir arrumar esse microfone. E eu tive um gasto nesse mês de maio agora com esse microfone, né, de R$50 com o técnico. Só que eu dei um cheque pré para daqui 30 dias. Então eu vou pagar esse microfone, o conserto dele, os serviços, né, só no próximo mês, em junho. Na minha DRE, aquele gasto com o microfone ele tem que entrar nesse mês de maio, porque o conserto foi feito este mês. Agora, no meu fluxo de caixa, a despesa não vai entrar este mês. Por que não vai entrar este mês? Porque eu só vou pagar o próximo mês. E aí o empresário, Eliezer, uma coisa muito interessante que acaba mascarando as empresas, que a gente vê muito, e isso é perigoso. O empresário ele faz o método de gestão na empresa dele por fluxo de caixa. Então ele olha o que entra, ele olha o que sai. E aí, obviamente, que a gente fala que é a saúde financeira entra mais do que sai. Ele fala, não, minha empresa está dando lucro. Nem sempre. Às vezes entrou mais do que saiu porque você está tendo um recebimento de vendas que você fez atrás, né, anteriormente. Então eu tive uma venda muito boa o ano de 2022. Eu vendi tudo em 12, 10, 8 vezes, vendi parcelado. E o meu fluxo de caixa entrou muito mais do que saiu porque eu estou recebendo aquelas vendas antigas que eu fiz. Perfeito. Mas nesse mesmo mês que entrou mais do que saiu, pode ser que você não teve lucratividade. E para os meses futuros, a tua empresa ela vai sentir, né? Ela vai penar com isso. E isso é legal, Felipe, porque realmente a gente entende que a gestão financeira, ela norteia, né? Ela mostra, tem clareza as tomadas de decisões ali do empresário. Então, se ele não faz, eu entendo então que, pelo que a gente está conversando, primeiro ele vai precisar ali determinar para ele um prolabore. Pô, beleza, eu vou ter um prolabore a partir desse momento, né? Que eu não tenho nada, eu vou ter um prolabore e a partir desse momento eu sei que essa retirada ela vai ser fixa. E não, às vezes, né, tem empresários que querem ver, a empresa vendeu muito, eu vou tirar mais, a empresa vendeu menos, vou retirar menos. Então, assim, isso pode até ser feito, mas tem que ter aquela visão de futuro. Ele, pô, eu já tratei todo o meu planejamento que a gente falou há pouco, então eu posso retirar. Mas o ideal para quem está iniciando, eu vejo, você até me corrija, ele tá definindo o prolabore e ter retiradas ali igual um colaborador mesmo. Travou, ó, vai ser esse, eu preciso me adequar à minha vida pessoal dentro desse salário que eu tô tendo, esse prolabore, e com isso eu vou começar a viver nesse patamar. Beleza. Segundo, separar o pessoal do profissional. É o que você falou. Às vezes, o empresário, a gente já teve casos, né? Que, eu vou fazer um churrasco. Eu vou lá, eu pego da empresa, eu tiro da empresa, e aí chega no final do mês, mas eu comprei isso, era para ter dado tanto de lucro pelo nosso planejamento e não deu. Exato. O que aconteceu? Aí não tem anotado, não tem, e aí você não consegue mapear, você não sabe aonde você está indo, né, Felipe? Exato. E aí,
para você que está nos ouvindo, então esses já são 2 passos para você estar iniciando. O terceiro eu entendo que é anotar. Seja ali no caderno inicialmente, numa planilha. Hoje creio que quase todo mundo tem acesso a planilhas, né? Então, anotar ali de forma sucinta, de forma básica, gastei R$ 5 com uma água. E no final do mês ali, você começar a entender. Aí você começa a separar por plano de contas, começa a entender, né? Pô, beleza, no plano de contas administrativo eu tive tantos gastos, refeição, tantos gastos. O que eu consigo melhorar? Então aí com isso você já está mapeando, né? Você já pegou para mapear. Então, você já está fazendo a análise. Então, eu entendo que isso, Felipe, é importante, porque se você não tem essas tomadas de decisões de organizações, é assim, você está com uma venda, você está brincando de cobra cega com o teu colaborador, com o teu fornecedor, porque você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se na semana que vem você vai ter dinheiro para poder pagar. Aliás, eu lembrei que agora é muito interessante. Eu assisti um filme na Netflix recente, inclusive é uma dica para quem está nos assistindo. Se eu não me engano, chama Moneyball, né, com o Brad Pitt, né, e é um filme de futebol americano. E o Brad Pitt, nesse filme, ele retrata o diretor de um time de futebol nos Estados Unidos. E ele conhece um adolescente que acabou de sair da faculdade de economia, né? E esse time, resumindo, né, esse time de futebol ele tem um orçamento no ano de aproximadamente $270 mil. Enquanto os outros times da liga, né, da primeira divisão, tem 1 bilhão, 2 milhões, 3 milhões. E aí ele acha muito interessante o método, né, desse garoto, né, da faculdade de economia, que tinha acabado de sair da faculdade, ele traz para o time, né? E ali a aceitação foi muito difícil para aquelas pessoas, para o próprio treinador, para o dono do time de futebol aceitar isso. Mas peraí, trazer um estatístico aqui, uma pessoa que trabalha com números na empresa, está louco? Está doido? E a aceitação foi assim, péssima. Mas ele comprou a ideia. Como ele era o diretor do time, ele comprou a ideia e brigou com todo mundo. Resumidamente, eles com uma verba para gastar no ano de $270 mil, enquanto os outros times tinham 5, 6 vezes mais, eles foram campeão da liga. Fazendo o quê? Planejamento, controle e análise dos dados, trabalhando com dados no futebol americano. Revolucionou o futebol americano. O que eles faziam? Eles estudavam todos os dados de cada jogador. Esse jogador ele produz 3.9 nessa posição. Esse jogador aqui ele vai começar a render pra gente daqui 3, 4 dias, daqui 3, 4 meses. Enfim, então eles pegaram, apanharam, né, fizeram uma gestão financeira na empresa e começaram a ser mais assertivo nas suas tomadas de decisões. E foi muito difícil porque o time ele começou a perder nos primeiros dias, né? Nos primeiros jogos, se eu não me engano, foram 7, 9 jogos de derrota consecutiva. E depois começou a ganhar, ou seja, começou a acontecer tudo aquilo que eles haviam planejado. E por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com gestão financeira? Tudo, absolutamente tudo. Né? Porque hoje não dá para a gente andar mais no achismo. A gente tem que ser mais assertivo nas nossas tomadas de decisões. A gente traz muita analogia, né, de um carro, né, para a gestão financeira. Quando você vai sair de viagem, você vai sair, vou fazer viagem com a minha esposa. Então, deixa eu calibrar os pneus do meu carro, do meu veículo, deixa eu fazer um check-up aqui nele, ver se está tudo certinho, trocar o óleo, deixa eu encher o tanque de combustível, você vai olhando, que médico está fazendo o carro, tal, tá legal, não tá, vale a pena colocar gasolina, vale a pena colocar álcool. Isso é gestão financeira, né? E aí, por que a gente tem todo esse cuidado com o nosso veículo e a gente não tem o mesmo cuidado com o nosso negócio, que é o que paga o nosso veículo, né? Que paga os nossos sonhos? Então, sim, gestão financeira, ela aborda muita coisa importante e uma vez você separando a conta física da conta jurídica, você começando a anotar, que nem você falou, né? Começa lá, depois você vai melhorando isso, vai sabendo o que é uma despesa variável, o que é uma despesa fixa, o que é uma margem de contribuição, o que é lucro bruto, o que é lucro real, que as pessoas não sabem, o que é o EBITDA, enfim.
Aí você vai, né, pegando isso aí para tomar melhores decisões. Então eu compro melhor aqui, então meu prazo de pagamento tem que ser maior aqui, então aqui eu posso pagar à vista, aqui eu vou ter um desconto. E aí você vai afunilando, né, os seus dados, a sua empresa, e obviamente, né, quando você tem todo esse controle, você consegue ser mais assertivo, repito, e aí não tem como dar errado o negócio, não tem. E assim, Felipe, só complementando o que você está falando aí da questão que você trouxe, a ideia da viagem, a gente teve uma vez um parceiro nosso que a gente estava conversando e ele falou, cara, eu tenho todo um estudo que eu entendo aqui que era pro meu produto dar lucro. Pô, eu coloquei aqui os valores, está tudo certo, tô trabalhando com um preço praticamente quase igual com a da concorrente, tudo, e era para mim estar dando lucro, eu não tô entendendo. E aí, quando foi conversado, ele fazia algumas anotações, mas ele não tinha anotação do frete. Do frete que ele mandava o produto. Aí, quando foi estudar a precificação, ele tinha 5% para frete, mas quando ele pegava as transportadoras, dava 12, 13, 14. Então já estava comendo ali, né, a margem de lucro dele, né, do produto, da precificação. Então, realmente, o que a gente já abordou, às vezes você vender muito não quer dizer que você vai ter lucro, porque realmente você às vezes precificou errado. E aí o volume de vendas vem e o seu produto acaba não pagando ali, que nem você citou, as despesas fixas, variáveis e etc. Eu tenho um cliente, só te interrompendo, eu tenho um cliente e é difícil para o empresário ele acreditar nisso, porque ele se apega, ele acha que lucro, né? Eu comprei 300 mil, eu vendi 400, então tem 100 mil de lucro. Não é, né? E ele custa acreditar nisso, né? Que, não, peraí, às vezes menos é mais, a gente fala. Eu falo que existem duas formas de uma empresa ganhar dinheiro, né? É você, de fato, vender mais, mas muito mais. E, claro, obviamente o preço tem que estar correto, mas vender muito mais. Mesmo que você tá com uma margem pequenininha, mas quando você vende muito, 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 você gera lucro pro teu negócio, né? Você gera receita. E a outra forma é você ter gestão. Porque quando você é gestão, você tem resultado. E esse cliente, né, esse empresário, eu falei para ele, olha, o menos é mais pra gente aqui. A gente fez todo um trabalho, fiz um planejamento com ele, a gente teve uma previsibilidade. Olha, vamos aguentar a mão daqui 3 meses, vamos trabalhar com isso. Mas vou perder cliente, mas vai acontecer isso. Eu falei, olha, confia, né, nos dados, enfim. E depois de muitos anos, não é meses, de muitos anos, né, o contador dele mandou um relatório para ele que foi o primeiro mês aí que ele teve lucro, uma lucratividade bacana. Né? Então, assim, dá certo. Né? Trabalhar com os números dá certo, sim. Perfeito, a gestão financeira, então você empresário que está nos assistindo, nos ouvindo, né, vira essa chave sua, às vezes se não anota, se às vezes não tem nada que você consiga ter clareza, vira essa chave, comece a anotar, busque uma planilha, como você falou lá no nosso material do YouTube, né? WhatsApp, Instagram, tem muito conteúdo para poder começar a fazer toda a gestão financeira. E realmente, quando nós pegamos para falar de gestão financeira, é muito grande, é muito macro, tem muito assunto para falar. E eu quis trazer também um outro estudo que a gente estava falando da Accountability Today, que de outras remessas que tiveram de 1.000 empresários estudados dentro de um ano, de 12 meses, 32% deles relataram que a maior dificuldade deles era gerir o fluxo de caixa deles, que eles não conseguiam ter clareza, ou até mesmo alguns que conseguiam não tinham a disciplina de anotar. Os primeiros 15 dias eu anotava tudo. Os próximos 15 dias eu já parava, não tinha essa anotação. Então, você que está nos ouvindo e vai começar a fazer essas mudanças, se vai começar a anotar, comece a anotar de verdade, faça mensal para você ver. O que você falou, confia no processo, porque se você montar, não tem como dar errado. Você vai montar, vai ter clareza e com isso você vai conseguir ter as tomadas de decisões certas para a tua empresa, para ela poder lucrar, para ela poder vender mais. Também, e aí teve 21% do pessoal que já começou a falar que tinha excesso de débito. Eu tenho excesso de débito, inadimplência. Mas olha como que faz sentido. Se a pessoa não tem gestão de fluxo de caixa, não tem uma gestão, ela não vai saber o que ela tem que pagar. Então, é o que você falou. Às vezes ela vendeu em 12 vezes, está recebendo dinheiro agora, fala, nossa, eu estou lucrando muito. Deixa eu comprar isso, deixa eu comprar um celular melhor, deixa eu comprar um carro, né? Aí ela usa o pessoal dela para fazer o profissional, né, o PJ pagar. Aí isso aí é triste. E aí,
11% do pessoal também falou que tem a necessidade de um capital de giro. Então, o capital de giro também faz parte disso. Ela não tem clareza. Se ela não tem clareza, não faz anotação, como que ela vai ter a questão do capital de giro? Pô, eu preciso do capital de giro para manter a empresa durante 2 meses, 3 meses. Pô, então confia no processo, né? Começa a anotar, começa a ter clareza, Felipe, que eu tenho certeza, como você já deixou bem claro desse cliente seu, que começa a acontecer, começa a mostrar que, pô, os números aqui têm razões. É através da estatística aqui que eu vou conseguir alavancar o meu negócio. Ô Felipe, e é bem interessante também que eu acho que nós devemos compartilhar com quem está nos ouvindo, né? É uma visão de que eu entendo que estoque também faz parte da gestão financeira, que a gente já conversou em outras oportunidades, que às vezes a pessoa vai lá, faz um mundo de estoque, né? E de repente, pô, eu não estou tendo dinheiro, não estou conseguindo pagar, o meu fluxo de caixa não está dando certo, e a hora que a pessoa vai ver, ela não está fazendo uma gestão ali bacana, né? De estoque. E estoque eu entendo que é dinheiro parado, né? A não ser que, não, pô, beleza, o estoque está sob controle. Nós entendemos que estoque é como se fosse um pulmão mesmo. Pô, eu preciso do estoque para poder respirar, eu preciso meu cliente comprar, eu tenho aqui, eu diminuo o meu prazo de entrega para ele, o cliente fica feliz. E com isso, o meu ciclo financeiro se torna mais rápido. É como você falou, pô, o ciclo financeiro é do momento que eu vendo até quando o cliente me paga. Então não adianta você comprar de fornecedores com 15 dias e vender com 30, 60, 90, que isso aí vai tirando o teu capital de giro, vai tirando o teu fluxo de caixa e isso vai deixando a empresa doente, vamos falar assim. Eliezer, eu vou responder essa questão do estoque, que é muito importante mesmo, e eu vou voltar um pouquinho também, porque eu acabei de pegar um gatilho dentro do que você falou. Quando você fala, e de fato, né, os estudos mostram que o maior problema das empresas hoje é o problema de fluxo de caixa, de dinheiro em caixa para suportar todos os, né, a parte burocrática de uma empresa, enfim, impostos, enfim, todas as demandas. E sabe por que isso acontece muito? É uma dica assim, ó, é uma dica de ouro. Uma dica de ouro mesmo. Até eu escrevi um e-book, depois eu posso até disponibilizar para as pessoas sobre, se eu não me engano, os 7 maiores erros, né, de gestão financeira. E um deles é você fazer de fato isso. Você comprar, pagar muito cedo e receber mais tarde, muito tarde, né? Então, por exemplo, vou lá, eu compro essa caneta aqui. Então, comprei essa caneta à vista, paguei R$1. Eu já tenho falta de fluxo de caixa, não tem dinheiro em caixa. Tá tudo bem contadinho, né? Então eu paguei R$1 nessa caneta hoje, né? Então fui lá, dia 11, 12 de maio, paguei R$1 nessa caneta. E aí eu vendo essa caneta daqui 10 dias, eu vendo daqui 10 dias, e eu vou receber daqui mais 10 dias. Então eu paguei à vista, eu vou receber daqui 20, 30 dias. E aí nesse espaço de tempo, eu tenho problema no meu fluxo de caixa. Ah, Felipe, mas lá na frente o dinheiro vai entrar e depois vai cobrir as contas. Não, não é bem assim que funcionam as coisas. E aí quando você pega vários produtos, muitos produtos, e aí no meio disso tudo tem inadimplência, e aí vira assim, um buraco dentro da empresa. Então, meu amigo empresário, você só vai fazer isso e com muito cuidado e com muita previsibilidade se você tiver muito dinheiro em caixa, como as grandes empresas têm, Amazon, Walmart, elas conseguem fazer isso, vender até em 24 vezes para você, porque elas têm fluxo de caixa. Quando você é muito pequeno ainda, você não tem, você tem que ter prazo para pagamento. Então você comprou essa caneta hoje, fala para o teu fornecedor, posso pagar daqui 30 dias? Não, pode pagar. E aí dentro desse prazo de 30 dias tem que ter uma meta na tua empresa. Receber o valor da venda para você poder pagar, pegar o lucro e poder trabalhar diante de tudo isso, né? Então isso é uma dica assim, ó, ouro. Recebeu, né? Aí você paga o seu produto. Agora pagar para depois, né, vender, receber e pagar esse produto vira uma bola de neve. Relação a estoque. Estoque é o maior ativo que tem numa empresa, né? Estoque é o maior ativo que tem numa empresa. Eu chego para os empresários, para os clientes e falo, olha, aonde está o seu dinheiro? Ele fala, Felipe, pô, se eu tivesse dinheiro agora, eles até brincam, eu tava na praia, né? Se eu tivesse dinheiro, eu tava na praia. Eu falo, mas você tem dinheiro? Então me mostra. Eu falo, olha pro chão da fábrica. Mas não tô vendo nenhum dinheiro perdido aqui não, pelo menos meu bolso não tá furado. Eu falo, não, são os seus produtos. Esses produtos que aqui estão parados é dinheiro,
né? Não é dinheiro físico, mas é dinheiro, porque você comprou, você já muitas das vezes pagou, né? E tá lá parado. Às vezes eu compro. E falar de estoque perpassa falar sobre muitas coisas, né? Quantidade, negociação. E é isso, né? Então, pô, eu compro lá 200 canetas dessa aqui, eu vendo 10 por mês. Cara, eu tenho dinheiro parado na minha empresa por mais 12 meses. E aí eu acabo, né, ferrando todo o meu fluxo de caixa, ferrando todas as finanças da minha empresa. E aí eu falo, cadê meu dinheiro? O dinheiro tá no chão da fábrica, porque você comprou errado e o dinheiro tá parado lá. Então você vê, Felipe, a gestão financeira ela não entra só ali no financeiro da empresa, ela entra desde na parte de uma suprimentos, expedição, estoque, que seja. Então, e é certo eu falar assim, Felipe, para quem está nos ouvindo, que se eu tenho, que nem vamos usar o estoque, né? O exemplo do estoque da caneta. Se eu vendo 10 por mês, eu não preciso comprar 120 já para o ano todo. Eu posso comprar, exemplo, 20 para ter um estoque ali de 2 meses, que isso ajudaria no meu fluxo de caixa, ajudaria na parte de bancária, né? Que eu preciso manter a saúde financeira. Porque alguns empresários que a gente conversa também falam, pô, mas é mais barato eu comprar 120 do que comprar 20, vai sair mais caro. Mas o que eles não veem é essa questão mesmo, do capital de giro, da saúde financeira. Então, é certo eu falar que é melhor ele pagar mais caro e comprar apenas 20 unidades para ter, e como você mesmo falou, se eu vendo 10 por mês, eu vou tentar, né, ver com esse fornecedor, vou pagar mais caro, mas me dá um prazo de 30 dias. E aí você recebe com à vista, recebe com 10 dias aí do teu cliente. Eliezer, ótima pergunta mesmo. Eu falo que o mais, nesse caso, é menos, né? Por quê? Porque, veja bem, de fato, se eu não tenho dinheiro, vale a pena eu pagar um pouquinho, né, mais caro, mas para estocar o mínimo possível na empresa e ter um capital de giro, ter um dinheiro parado lá, para possíveis emergências que podem acontecer. Muitos empresários jogam muita culpa na pandemia. A pandemia veio e a pandemia fechou meu negócio. A pandemia foi a crise que, enfim, derrubou minha empresa. Mas o culpado é o próprio empresário, de não ter gestão financeira. E depois da pandemia, né, os empresários se atentaram mais isso. Na verdade, de 10 anos para cá, aqui no Brasil principalmente, os empresários, as pessoas de modo geral, estão entendendo que precisa de gestão financeira. Educação financeira para a vida pessoal, gestão financeira para a empresa e por aí vai. Então, sim, nesse exemplo que você trouxe, às vezes vale a pena, né, e na maioria dos casos, eu pagar mais caro, né, e estocar, né, ter menos produto no meu estoque do que comprar um turbilhão de coisas. Aí o empresário fala, não, Felipe, mas você não está entendendo. Eu pago R$1, ele me ofereceu por 70 centavos essa caneta. Eu falei, você tem muito dinheiro em caixa? Felipe, eu tenho bastante. Bastante quanto? Não, eu tenho uma reserva aqui para 3 meses. Opa, então diferente. Só que aí a gente vai olhar outro ponto. É um produto que você vende muito. A gente vai criar uma estratégia, vai ter um volume de saída bem grande também, uma rentabilidade boa? Vai. Então, show. Então, vamos negociar, vamos comprar. Não, e 99,99% das pequenas e médias empresas tem que fazer justamente isso. Eu pago mais caro e às vezes eu pago o dobro. É preferível pagar o dobro e ter 2, 3 canetinhas ali para atender meu cliente 1, 2 meses. Né? É interessante porque realmente é o poder da barganha, né? Você, pô, beleza, eu vou pagar um pouco mais caro, mas eu não vou ter estoque, porque realmente estoque parado é dinheiro. E às vezes a pessoa faz ali a questão do estoque, faz estoque para um ano de um produto que tem uma venda mínima, que é uma curva C do produto dele. E aí depois, realmente, e é o que você falou, aí começa a delargar, vamos se dizer assim, a ineficiência da visão financeira dele, que ele começa, é pandemia, é muita concorrência, então, pô, não, assume a responsabilidade. A pandemia, não, a gente tem aí, de tempo em tempo, a gente tem uma pandemia, né? A gente, pelo amor de Deus, né? Ter uma da Covid. A gente de uma outra maneira, vai ter uma pandemia. Pô, então comece a se preparar para. Cadê a tua reserva de emergência? Você tá ali. Uma outra coisa prática, Felipe, que eu vejo muito. Eu já passei por isso. A gente montou toda uma gestão financeira e um planejamento. E vamos falar, no final do ano a gente deita tranquilo. O
que era? Era o pagamento do 13º e férias. Perfeito. Entendeu? Lá na empresa que eu trabalho hoje, a gente para, né, do dia 23 até o dia 10 de janeiro. Pô, chegava ali, são 15 colaboradores. Você teria caixa para dispor de férias, 13º, salário. Pô, e aí, às vezes, a pessoa não. Né, os empresários, às vezes, não dão valor nisso. E acaba se esquecendo, né? Então, como que eu vou me planejar? Você já tem que estar planejando desde janeiro. Pô, quantos funcionários que eu tenho? Quanto que é o salário? Né? Tem que lembrar do seu Prolabore, ou se vai ter uma retirada. E já começar a depositar numa reserva de emergência. E esses pontos que você traz, ele é crucial, Eu me lembro agora de um cliente, né, há 4 anos, mais ou menos, a gente fez um trabalho de gestão financeira na empresa dele, e eu falo que o pequeno sucesso é o nosso grande sucesso. E é uma empresa já que tinha, né, um certo controle financeiro, tinha uma gestão financeira, não sabia, como eu falei lá atrás, analisar os dados, extrair o melhor, de melhor. Mas quando eu fui ver a DRE, né, o demonstrativo de resultado de exercício, que a gente faz uma única vez no mês, quando eu fui olhar na empresa, eu vi que não tinha uma provisão de 13º, de férias dos funcionários. E aí isso já era no início do ano. Eu falei, nossa, ainda bem, então tem como a gente, né, criar essa reserva. Uma empresa que estava saudável financeiramente, uma empresa bacana, faturava aí seus 400, 500 mil. E a gente começou, pô, então vamos separar 20% aqui, né? Vamos deixar no banco, 20%, 10% da 13º. E outra coisa, o Prolabore também, o teu Prolabore entra no 13º. 13º e férias. E a gente foi fazendo reserva. E aí chegou no final do ano, o empresário falou, pô, Felipe, foi o primeiro ano, a empresa tem 30 anos. Foi o primeiro ano que a gente não precisou fazer empréstimo para a gente poder, né, pagar o salário de 13º e férias dos funcionários. E aí vem, né, quando eu não tenho uma boa gestão financeira, eu tenho que recorrer ao banco. Muitas das vezes vale a pena, porque é um capital de giro, um dinheiro que você vai investir no teu negócio, vai dar retorno. Mas muitas das vezes, né, você pega aí, né, pessoas, né, assim, que não tem uma índole bacana e acabam enfiando uns juros, uma taxa bem grande em você. Sim. E aí afunda o teu negócio por você não ter tido, né, uma provisão lá atrás, né, separado um dinheiro para o 13º, um dinheiro para as férias. Então essas coisas também, assim, são crucial para fazer um negócio ter resultado, mais resultado. E essa questão também de buscar empréstimo, né? Você tem as duas vertentes, né? 2 viés. É aquele empréstimo que é o bom, né? Que é para você fazer investimento, construção, maquinário. E você também tem aquele outro que é um investimento que o pessoal tenta entender. É para quê? Para pagar a dívida? Realmente, é o que você falou. Aí os juros vêm maior. E aí, se você não está preparado nessa questão de gestão financeira, planejamento, isso aí vira uma bola de neve dentro da tua empresa. Eliezer, é bacana, desculpa te atrapalhar, porque eu acho que sabe, trazer o campo de batalha para nossa realidade, para essa conversa é importante para as pessoas que estão nos assistindo. Inclusive, se inscreva aí no nosso canal, tá? Perfeito. Senta o dedo aí, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para ajudar um amigo, né, empreendedor, porque é muito importante. Nossa intenção aqui é que a gente, né, gere um conteúdo de valor para você. Eu acredito que sim. Então, assim, às vezes a gente perpassa pela teoria aqui, as pessoas ficam, mas como que eu faço isso? O que isso impacta na minha realidade? Tem um cliente, né, que ele tem 3 empréstimos. Então ele tem 3 empréstimos e aquele empréstimo, vamos utilizar assim, um nome ruim, né? Pô, tô num buraco lá, eu tenho que ir lá, pegar no banco para vir aqui e pagar, e pago juros absurdos, e aí o meu lucro já não consegue pagar mais meu empréstimo, aí vira uma bola de neve. Somente não, tem outras coisas ali em volta, mas 90% a gente começou a fazer gestão financeira e controlar o fluxo de caixa dele, a gente conseguiu ajustar, e ele com uma dívida exorbitante, né, agora depois de alguns meses ele está saindo, né, desse endividamento que ele mesmo, né, que a empresa criou, e sem precisar ter mais um empréstimo. Então ele falou, pô, Felipe, olha que legal, se eu tivesse sozinho aqui, eu estaria em outro empréstimo de novo. Aí mais um empréstimo, por quê? Porque eu tô trabalhando errado, né? E aí se eu tô trabalhando errado, aquele negócio, né? A minha caixa d'água tá com um furinho, tá vazando água, ao invés de eu trocar a caixa d'água, e lá na causa do negócio, tô indo nos sintomas, né? Tô fazendo um remendinho, tá continuando vazando, né? Porque eu não tô tendo gestão financeira. Então a gente livrou a empresa dele de um endividamento bem grande, fazendo somente gestão financeira. E é importante, você vê como que é bacana, a gente vai conversando, então você entende a questão da importância de uma gestão ali financeira
bem detalhada. Aí você entra para gestão de estoque também, que é dinheiro parado. Com isso, você já vem para reserva de emergência, que é importantíssimo ter, que a hora que você começa a fazer o mapeamento do teu financeiro, você já tem que estar pensando a longo prazo, né, e não a curto prazo. Pô, no final do ano, quando que você dá férias para os seus colaboradores? Final do ano você tem um 13º. Então, pô, beleza, eu já vou lá, já vou começar em janeiro a colocar 20% do que me sobra para uma reserva de emergência ali, para uma reserva do 13º, das férias. Então, isso é importante, é igual você falou. E tem também pessoas que acabam pegando empréstimos para pagar empréstimo. Então, e aí nunca vai sair desse looping. Então, realmente, a clareza da gestão financeira hoje nas empresas, ela é o primordial. Eu acho que, assim, por mais que você tenha que vender, que você tenha outras coisas importantes para fazer, mas antes de tudo isso, eu entendo que a gestão financeira tem que estar ali, toda essa análise. Outra né? coisa, Eliezer, muitos pequenos e médios empresários fazendo novos investimentos, às vezes a empresa está até saudável financeiramente. Só que o empresário acaba mascarando o financeiro dele, não sabe o lucro que a empresa dele gera. Por isso que é importante você ter a DRE. Né? Então, eu tenho meu fluxo de caixa, eu controlo o que entra, o que sai, beleza. E eu tenho que ter um demonstrativo de resultado de exercício para saber de fato a rentabilidade da minha empresa. Tá, então eu faturo 100 mil. Tá, então eu vendo 100 mil. Vendo 100 mil. Quanto que é meu lucro? Meu lucro é de 5%, é 5 mil. Beleza. Então, todo mês eu estou tendo uma lucratividade de 5 mil. Eu vou fazer um investimento, vou ampliar a minha empresa, vou trazer novos produtos, enfim, vou modificar a estrutura. Eu vou pegar lá um capital de giro no banco, vou fazer um empréstimo, enfim. Quanto que eu posso pagar? Quanto que a minha empresa pode pagar por mês? Perfeito. Eu preciso saber. Se não, né, aquele empréstimo que você fez, enfim, aquele investimento que você quer fazer no seu negócio, se é no achismo, se você não sabe o quanto a sua empresa pode, né, retornar, né, você acaba, de repente, desestruturando a sua empresa também. Total. O ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio da empresa. Que a empresa precisa ter, ela precisa ter essa clareza, né, Felipe? E será que os empresários que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, têm esse ponto de equilíbrio? Se caso você não tenha, nos chame nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, vai ter conteúdo que vai te ajudar a saber o que é o ponto de equilíbrio da empresa. Você quer falar mais sobre o ponto de equilíbrio, da importância? Porque eu já quero entrar também, Felipe, o que você tem de visão? Porque eu acho interessante falar sobre indicadores também. O que o empresário precisa ver todo final de mês ali para que a empresa dele tenha uma lucratividade, que ele possa crescer, que ele possa fazer um investimento. Tá, aliás, bacana. Sobre o ponto de equilíbrio, que é um indicador também, é importante. Ponto de equilíbrio nada mais é que o lucro, a gente fala que é o lucro zero da tua empresa. O quanto você precisa vender, né, para você pagar todas as contas, não vai sobrar nada no teu caixa, mas vai pagar todas as contas, inclusive teu salário, enfim, tudo mais. Então esse é o ponto de equilíbrio. A gente fala que é o lucro zero de uma empresa. O lucro zero, que eu preciso vender para poder pagar todas as minhas contas. Indicadores. O ponto de equilíbrio é um indicador, é uma meta já. Né? Olha, a primeira meta de uma empresa é o ponto de equilíbrio. Né? E se você for mais agressivo, você já esquece o ponto de equilíbrio, já para uma meta mais agressiva. Indicadores essenciais. Essenciais. Anota aí, gente. CMV. Né? O custo de mercadoria vendida. Né? Então eu tenho meu faturamento, eu vendi 100 mil. Beleza, você vendeu 100 mil reais. Né? Você vende caneta, sapato, caneca, enfim. Você vendeu 100 mil. Mas quanto te custou para você vender 100 mil? Me custou 50 mil. Opa, então você teve um CMV, um custo de mercadoria vendida de 50%. Olha que interessante e poderoso isso. Então, uma vez que eu vendi 100 mil, que eu sei que eu tive um custo de produto de 50%, ou seja, eu vendi 100 mil dessa caneca, mas para mim vender 100 mil dessa caneca, ela me custou 50 mil reais. Né? Todos os volumes de caneca vendida. Beleza, me sobrou 50 mil. Esses 50 mil que sobrou, você vai ter que pagar as suas despesas variáveis, né? Que são impostos, a depreciação, né? Comissão de vendedor, enfim, tudo mais. Todas aquelas despesas que ela depende da venda. Vendeu, tem custo. Frete. Se eu vendo, eu tenho custo. Se eu não vendo, eu não tenho custo. Então, indicador. Venda. CMV. Saiba quanto que é teu CMV. Eu sei quanto que é meu CMV, eu tenho que entender quanto que é a minha despesa variável, se ela está aumentando. Por que a minha despesa variável está aumentando? Pô, eu aumentei minha venda,
Faz sentido a minha despesa variável aumentar, Claro. porque ela depende da venda. Mas não faz sentido nenhum a minha venda continuar a mesma coisa e minha despesa variável aumentar. E isso acontece demais. Às vezes tem gente pagando bonificação, comissão para vendedor, funcionários, enfim, gastando mais, imposto, pagando imposto errado, pagando mais imposto e vendendo menos. Não faz sentido. Então é um indicador para você. Opa, ó, tá pitando o painel do meu carro aqui, uma luzinha acendeu, alguma coisa tem de errado. Então eu tenho que ir ao meu contador, tenho que chamar uma consultoria, se eu não consigo entender essas métricas ainda. Então a gente falou, ó, de faturamento, falamos de CMV, falamos de despesas variáveis, e aí a gente chega para mim, que é uma das coisas mais importantes de uma empresa. Margem de contribuição. Né? A margem de contribuição, o que é, Felipe? Eu pego o meu faturamento, eu paguei meu custo de mercadoria, paguei todas as despesas variáveis, é o que sobrou para você contribuir para pagar a tua despesa fixa. E o que sobrar é o lucro da tua empresa. Né? Então a margem de contribuição, o próprio nome já diz, vai contribuir para pagar a despesa fixa. Então se a minha margem de contribuição é 30 mil reais e a minha despesa fixa é 20 mil, eu sei que vou ter um lucro de 10 mil reais. 10 mil reais. Esses são os indicadores que eu acho assim, importante os empresários se atentarem. Né? Faturamento, despesas variáveis, né? O custo de mercadoria vendida e também a margem de contribuição, despesas fixas, enfim. Que é importantíssimo. E também, só complementando, Felipe, já vi também pessoas, empresários, que não têm isso. Pô, é o que a gente está trazendo aqui, está trazendo esse conteúdo para que possa ser consumido e, com isso, começar a aplicar na sua empresa. Então, você que está nos ouvindo, que ouviu falar sobre DRE, ouviu falar sobre os indicadores, você tem na sua empresa? Então, se não tem, já começa a aplicar, já começa a fazer esse controle, né? Começa a mapear ali. Se tem dificuldade, busca uma ajuda externa. Tem que buscar. É o que você disse mesmo. Pô, eu não gosto disso. Eu vou tá trazendo outra pessoa para fazer isso. Eu vou delegar essa função. Não tem problema se você não saber. Mas o mínimo ali de entrada e saída você tem que saber, porque senão você acaba delargando para outra pessoa, crendo que vai acontecer tudo isso que a gente falou e acaba não acontecendo. E aí isso vamos se dizer, é uma culpa que você vai ter que assumir e falar, pô, eu delarguei essa parte de gestão financeira para uma outra pessoa. Então, a questão de mapear, analisar, fazer todo esse acompanhamento é mega importante. E aí, com tudo isso sendo feito, a gente tem certeza que teu fluxo de caixa vai rodar melhor, você vai começar a montar uma reserva de emergência, o estoque ele vai ter uma fluidez melhor ali dentro da empresa. Então, isso é interessante para que possa ser aplicado o quanto antes. Acabou de ouvir aqui esse podcast, já vai lá, já estrutura, já, pô, eu vou começar a colocar. Tem dificuldade para começar a fazer o diagnóstico, já entre em contato, né? Tem o nosso canal do YouTube, tem o nosso canal do Instagram, tem também o WhatsApp. Então, assim, Felipe, o que eu tenho de visão aqui é que isso tem que começar para ontem, que eles não podem deixar isso aí, pô, não, eu vou ficar deixando isso aí para o próximo mês. Ah, já estamos aí no nosso dia 13, né? Vou deixar para o próximo. Não, já tem que começar a ser anotado agora, para que no final do mês você já comece a ter ideia. E com isso, é o que você falou da caixa d'água, você já ataca a causa raiz e não ali os sintomas, porque a hora que você vai ver, a bola de neve está grande demais. E a gente fala, Eliezer, que hoje o mercado ele está muito agressivo, muito competitivo. Né? Você não vai ser a primeira empresa no teu segmento e nem vai ser a última. Né? Com certeza, talvez na tua rua aí tem mais 2, 3 concorrentes. E aí você consegue, né? Uma das coisas que diferencia uma empresa, que é um assunto que a gente está devendo aqui, talvez seja o próximo, é a cultura empresarial, que vai diferenciar o seu negócio do outro, mas Sim. também é você ter trabalhar com dados em mãos, né? Você consegue ser mais competitivo no mercado, né? Você consegue fazer uma precificação melhor, você consegue, né, diminuir despesas, talvez, e acontece demais isso, eu acho que a minha despesa fixa está grande, às vezes ela está bem pequena, eu posso contratar mais 2, 3 colaboradores que vão fazer eu gerar um resultado maior, ter uma operação maior, produzir mais e no final ter uma lucratividade maior. Tudo isso perpassa o quê? Eu aprender a olhar para os números que eu tenho que olhar para o meu negócio. E, de fato, mas isso é muito difícil. Não é, você tem que aplicar. É passo a passo, um passo de cada vez. Primeiro vai lá, que nem a gente falou lá atrás. Né? Pô,
eu abri minha mentalidade, eu tenho que ter uma gestão financeira. Então eu tenho que anotar em algum lugar, nem que for num papel, nem que for numa planilha, num sistema mais automatizado. Eu vou separar minha conta física da minha conta jurídica, vou criar um fluxo de caixa, vou anotar tudo que entra, tudo que sai. No final do mês, vou fazer numa DRE, vou controlar o estoque, vou ter uma precificação eficaz. E aí, meu amigo, a tua empresa não tem como dar errado. Não tem como. Não tem como dar errado. Ô, Felipe, e vamos chegando aí na reta final já, né? Como a gente falou, entrar na gestão financeira, você só não fica ali falando de dinheiro, né? Você entra dentro de outros setores, porque aí você começa a mapear tudo o que está acontecendo e aí você vai fechando a torneira, porque dessa forma com outros setores, né? Seja do estoque, seja aí de vendas, você vai estar economizando dinheiro, vai estar colocando dinheiro no lugar correto, né? E não deixa dinheiro na mesa. Felipe, tem alguma coisa que você queira falar para o nosso empresário que está nos ouvindo, que tem de dica assim prática que a gente falou para começar o quanto antes? Tá, olha, eu acho que é uma coisa muito simples, né? Mas o simples bem feito ele gera resultado. Então, eu acho que uma dica assim, essencial, crucial além da mentalidade você Sim. tem que ter, né, de aplicar o financeiro na sua empresa o mais rápido possível, separa a sua conta física da sua conta jurídica. Por favor, faça isso para o bem do seu negócio. Você tem que saber, né, quanto que o seu negócio gera de lucro no final do mês, gera um resultado no final do mês, para você parar de ficar mascarando. Porque quando você não mascara o teu negócio, você consegue tomar melhores decisões. Então separa a conta física da conta jurídica. Felipe, não, isso aqui no meu negócio eu já faço. Você já faz? Então você começa a dar o próximo passo, otimizar. Né? Eu anoto num papel, anoto numa planilha. Eu anoto numa planilha. Pega um sistema, vai automatizando. E aí aprende a trabalhar com os dados na sua empresa. Pô, quanto que é minha despesa fixa? Tá alta? Tá baixa para o meu negócio? Né? Eu posso investir mais? Não posso? Então separa a conta física da jurídica. Já está fazendo isso? Começa a automatizar o teu financeiro com sistemas, com planilhas, com relatórios. Né? Para quê? Para no final do dia isso gerar um lucro maior para tua empresa. Perfeito. O que eu tenho de visão também é o seguinte, para começar para ontem, Felipe, é definir um prolabore também, a questão de separar as finanças pessoais das profissionais, né, do PF com o PJ, ter aí o que a gente falou, eu achei isso muito importante, a reserva de emergência, porque se você não tem no planejamento um 13º, uma férias, ou até mesmo um desligamento de um colaborador que pode ser pego ali de surpresa para você, então isso aí é para começar, quanto que eu vou reservar aqui para mim estar podendo deixar de reserva de emergência. E também, eu não gosto, não tenho solução, não quero anotar, vou estar delegando. Beleza, você vai delegar, mas como você disse, não delargar. Então eu vou lá e vou conferir para ver se está da forma correta. Felipe, gostaria de agradecer você pela participação dos patrocinadores também. E para encontrar a gente nas redes sociais, como que o pessoal faz aí? O pessoal também que não curtiu, né? Já curte, comenta aí, compartilha aí com seus parceiros, seus amigos aí. Gente, é isso aí. Você encontra a gente em todas as redes sociais, né? Lopes Instituto, @Lopes Instituto. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, tá? Nós estamos em todas as redes sociais. No Spotify, Lopescast, Lopes Instituto, você encontra lá todo o material disponível. Todos os dias tem muito material, conteúdo de valor para ajudar você, dono e dona de uma pequena e média empresa, a gerar mais lucro, ter mais organização e, de fato, funcionários também comprometidos. E a última deixa que eu deixo para você aqui, para a gente encerrar esse episódio de hoje seja um empresário pobre hoje para você se tornar um empresário milionário amanhã. É isso aí. Valeu, Felipe. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.